Quero mostrar para vocês, reportagem que está no nosso portal, uma apuração da Basília Rodrigues. Aliás, a Basília já tinha adiantado para a gente semana passada que isso iria acontecer, cantou a bola e foi confirmado ontem à noite num vídeo publicado pelo Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que o União Brasil está fora da chamada terceira via, ou seja, desistiu de se juntar a PSDB, MDB, Cidadania, que vai para as eleições com chapa única, pura. Vamos ouvir o que disse o presidente do partido, Luciano Bivar. Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura. Terceira via, a saída do União Brasil, deste grupo de partidos que convencionou se chamar de Centro Democrático, vai ser tema daqui a pouquinho do Liberdade de Opinião com o Boris Casoy, com o Fernando Molica. Antes, a gente vai conversar sobre este assunto com a Deise Chiocari, que é cientista política e mais uma vez atende à CNN. Deise, muito obrigado pela entrevista para a gente. Bom dia. Deise, é o maior partido do ponto de vista de dinheiro, né? Fundo partidário, fundo eleitoral, uma bancada enorme a partir da junção do Democratas com o PSL. A saída desse partido, do chamado Centro Democrático, significa o fim da terceira via? Bom, o fim da terceira via, eu acho que ele está aí desde o ano passado, né? Desde que a gente começou a cogitar essa terceira via. Então, a saída do União Brasil só comprova que esse projeto não tem como dar certo. A gente tem que lembrar que terceira via, na verdade, ela é uma proposta de renovação política e econômica, e ela tenta oferecer uma resposta ao que essa dicotomia da direita e da esquerda não conseguem oferecer. Então, ela é um processo em construção, e desde que a gente tem falado disso no ano passado, sobre um projeto de terceira via, ela já estava fadada ao fracasso, porque a gente só via um rearranjo de nomes. A gente não via o que seria efetivamente uma terceira via, que é uma proposta de renovação política e econômica. Isso nunca foi discutido. Então, sempre foram discutidos os nomes, mas essa proposta de renovação, ela realmente nunca aconteceu. Deise, você é cientista política e sabe melhor do que qualquer um de nós aqui que pode acontecer qualquer coisa no processo eleitoral, né? Mas convenhamos que é difícil imaginar Luciano Bivar como um candidato competitivo numa eleição em que não conseguem ser competitivos o ex-governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Integração Nacional, ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, para ficar em dois nomes aqui, né? O Luciano Bivar concorreu à presidência lá em 2006, teve pouco mais de 60 mil votos, não seria eleito vereador em São Paulo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sempre lembrando que tudo pode acontecer, né? Mas por que Luciano Bivar? O Luciano Bivar, como tu muito bem lembrou, ele foi candidato à presidência da República em 2006 e tem uma curiosidade aí, né? Na época que os dois candidatos que disputavam a presidência eram justamente o ex-presidente Lula e o Alckmin, né? Que agora estão juntos nessa chapa. E tu falou muito bem, né? O Bivar não seria eleito para vereador. Mas esse ano, a terceira via, como a gente mencionou aqui, ela nunca teve realmente um projeto, ela nunca teve uma unidade. Sempre foram vários nomes disputando e nenhuma certeza. Eu acredito que o Bivar tenha saído disso que eu consideraria uma bagunça, porque a terceira via até agora ela está uma bagunça. Optou por uma chapa única, até porque o União Brasil vai ter o maior fundo eleitoral e o maior tempo de televisão nas eleições de 2022, né? Então é muito diferente do que aconteceu em 2006, quando ele foi por um partido nanico. Então, assim, com o tempo de TV e o fundo partidário, o maior fundo partidário desse ano, tudo é possível. Eu acredito que o Bivar está muito de olho nisso, por isso que ele resolveu sair pelo União Brasil. Os outros nomes que estão nessa disputa, né, tu mencionou isso, Dória, a própria Simone Tebet, que deve ser rifada agora, não tem uma consistência política, né, eles não conseguem chegar num acordo. Então, eu acredito que o Bivar tenha dito, quer saber, a gente tem um tempo de TV bom, o maior fundo partidário, então deixa eu sair sozinho aqui para ver o que acontece.
Mas vale lembrar também que em 18, Alckmin era governador de São Paulo há 3 mandatos, tinha fundo partidário, tinha maior coligação, muito tempo de TV e não teve 5% dos votos, né, Deise? Então, não necessariamente isso é garantia. Ele era muito mais conhecido nacionalmente, já tinha sido candidato a presidente do que o Bivar agora, né? Eu acredito que o Bivar vai sair muito mais porque essa bagunça na terceira via não oferece um cenário propício. Então, sai pelo partido, vai ter um tempo de TV, vai ter uma exposição, pode chamar outros parlamentares para serem eleitos, né? Isso com certeza vai acontecer, né? A União Brasil acaba ficando um pouco mais forte, mas é por isso, assim, eu acho que essa terceira via ela nunca se consolidou. E aí o Bivar diz, quer saber, eu vou sozinho, que é melhor, é um caminho mais tranquilo. E vamos ver o que vai acontecer. O resto, o Dória, a Simone Tebet, o próprio Eduardo Leite, acho que causaram tanta confusão nessa discussão anterior que é melhor, assim, vai acontecer o que a gente sempre falou que ia acontecer, né? Cada um por si, os mesmos nomes na política brasileira, e só teve aí um reajuste de egos e vaidades e cada um pelo seu partido, né? Então, o que a gente vai ver nessas eleições, pelo menos por enquanto, o que se desenha é o mesmo que a gente viu nas outras, uma polarização entre esquerda e direita e os outros partidos correndo por fora. A terceira via ela tem que ser um projeto em construção que começa muito antes das eleições e não essa construção de teoria. A impressão que eu tenho desde o ano passado é que eles constroem uma teoria muito bem, seremos a terceira via, mas não tem um fundamento. Então, se não tem um fundamento, se não tem uma base, não tem como isso dar certo, não tem nenhuma proposta. Então, a gente vai ver o mesmo que a gente sempre viu, a polarização entre os 2 primeiros nomes e os outros correndo por fora. E você acha que nessa corrida por fora tem chance de alguém se destacar ou você imagina que o resultado vai ser muito próximo das outras eleições gerais, em que a coisa vai ficar concentrada ali em 2 candidatos e o restante brigando pelo que sobrar? Vai ser exatamente isso, não tem como mudar. A campanha do presidente Jair Bolsonaro está muito organizada. A do ex-presidente Lula ainda precisa de uma organização ali, mas eu acredito que isso com o tempo deva ocorrer. O grande ponto é que o terceiro nome nessa disputa, o Ciro Gomes, ele tem a rejeição tanto da direita quanto da esquerda. Então eu acredito que a possibilidade dele crescer, ela não é real, por causa dessa rejeição que o Ciro tem, né? Então deve ficar a polarização entre esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, porque por enquanto são os mais organizados, têm as maiores bases, né? A esquerda, obviamente, sendo um contraponto à direita, mas que tem o maior partido do Brasil e tem o centrão do seu lado. Então eu acredito que vai ser o mesmo em relação aos nomes, né? A gente deve ver uma polarização muito mais forte nessas eleições. Eu acredito realmente que as eleições de 2022 elas vão ser um belo de um estudo para a posteridade, porque a gente vai ver coisas que a gente ainda não viu nessas eleições. Vai estar aqui juntos para testemunhar a história ao vivo, nessa cobertura grandiosa que a CNN já está fazendo e preparando para daqui até outubro, com, aliás, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Deise Chiocari, cientista política, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, é um prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia.